O senador Flávio Bolsonaro está certo? Pensar em matar, mas nesse contexto de tentativa de golpe, não é crime? Não, pensar em matar alguém não é crime. Aliás, no Brasil, nenhum tipo de pensamento nunca é crime. Né? O que é crime é o pensamento exteriorizado em atos. Mas, mais uma vez, aqui a gente não está falando de homicídio, a gente está falando de golpe de Estado. E aqui a gente não está falando em pessoas só pensando no golpe de Estado. A gente está falando em pessoas que começaram a executar, aparentemente, esse golpe de Estado. Pessoas que, mais do que pensar, redigiram atos, pessoas que fizeram listas de armas, pessoas que fizeram reuniões, pessoas que se relacionaram com embaixadores, pessoas que instigaram atos antidemocráticos e, eventualmente, que tiveram participação em barreiras policiais, em barreiras de caminhões e talvez até no ato de destruição do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito longe do mero pensar. Eu acho que tem muito equívoco no que as pessoas falam, né? Porque, vamos lá, tentar e não consumar um crime é crime sempre, tá? Não é só aqui. Tá? Se eu tentar um homicídio e for interrompido por um fato alheio à minha vontade, eu sou punido. Não com a pena total do homicídio, mas com a pena da tentativa do homicídio, que é uma pena considerável. Se alguém tentar estuprar alguém, tentar roubar um veículo, a tentativa é punível no direito penal. Existe um dispositivo no Código Penal que diz que todo mundo que começar a execução de um crime e não terminar por um motivo alheio à sua vontade é punido por tentativa. Coloca a tentativa como parte do tipo penal. Ele começa a ser punível quando há um início da execução. Então, quando alguém começa a executar um golpe de Estado, ainda que seja interrompido por motivos alheios à sua vontade, é punível. Tá? Então, a gente está aqui falando de um tipo de punição que acontece em todos os crimes, inclusive nesse. Qual que é a grande diferença? É que num homicídio, num estupro, num roubo, é muito fácil traçar linha entre o que é ato preparatório que não é punível e o que é tentativa que é punível. É relativamente simples saber quando começa um homicídio. Então, comprar arma não é crime. Apontar para alguém e atirar é crime. Ainda que eu erre o tiro, ainda que eu não acerte a pessoa, é tentativa de homicídio. A mesma coisa num estupro, a mesma coisa num sequestro. Quando a gente fala em golpe de Estado, o golpe de Estado ele não é formado por um único ato. Né? O golpe de Estado é uma movimentação complexa. Então, o sujeito não vai lá e toma a Bastilha. Né? Então, você faz reuniões, convence autoridades, você redige decretos, você compra armas, você tem todo um contexto onde você já começou a execução do golpe de Estado. O golpe de Estado não começa no momento em que você invade o quartel. Né? Ele já começa quando você cada um começa a exercer a sua parte no plano para subverter a ordem democrática. E aqui o que me parece que aconteceu, e mais uma vez, tá, tudo isso vai ter que ser discutido num processo onde todas essas pessoas vão ter que ter todo o direito de defesa delas, tá? Mas o que a Polícia Federal aparentemente diz em que aconteceu? Essas pessoas, então, elas organizaram e começaram a executar um golpe, por quê? Porque você teve reunião com militares de alta patente. Você teve a redação de atos jurídicos que dariam subsídio a isso. Você teve reunião com embaixadores para colocar em xeque a legitimidade das eleições. Você teve lives a respeito disso. Mas, no dia das eleições, você teve uma movimentação de agentes da Polícia Rodoviária Federal que obstruíram alguns pontos de votação. O quanto isso está imbricado ou não, precisa ser discutido no processo. Nos dias seguintes, se você lembra, alguns caminhoneiros começaram uma paralisação nacional questionando as eleições. E depois tudo isso resulta, de uma forma ou de outra, nos atos graves de 8 de janeiro. Então aqui a gente está numa situação muito distinta de uma mera preparação. Né? A gente tem aqui pessoas executando sim uma tentativa de golpe de Estado, pelo menos é o que a polícia diz, e não conseguindo por motivos alheios à sua vontade. Então aqui me parece, e isso que vai ser submetido ao Supremo Tribunal Federal, um esboço de tentativa de crime.